Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no estudo da prática processual civil e hoje vamos detalhar na prática a petição de ação munitória, a petição inicial, deflagrando esse rito especial do processo de conhecimento. Bom, o nosso estudo é da ação munitória e é uma ação que tem um apego prático muito importante, porque pode ser utilizada, por exemplo, para cobrar uma dívida constante num contrato ou para buscar o cumprimento de uma obrigação de fazer, por exemplo, uma prestação de serviço ou entrega de coisa fundada num contrato. A ação munitória, já anote, tem previsão no Código de Processo Civil nos artigos 700 ao 702 do CPC. 700 ao 702. Vou colocar aqui na tela para vocês. Veja aqui a temática da ação munitória dentro do Código de Processo Civil. Podemos dizer que é um procedimento especial do processo de conhecimento. Então, muita atenção, a ação munitória não é uma ação de execução. A ação de execução é quando você já tem um título executivo, um documento que legitima a execução e vai ao judiciário só para obter a satisfação. Os títulos executivos estão lá no artigo 515 do CPC, os títulos executivos judiciais, e no artigo 784 do CPC, os títulos executivos extrajudiciais. Então, a primeira coisa que eu coloco a vocês é que a ação munitória, o credor não tem um título executivo, porque se tivesse, ele muito provavelmente já entraria com a execução. Veja aqui que a ação munitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, não se enquadra nem no 515, nem no 784 do CPC, e aí o credor vem propor esta ação de conhecimento, só que tem rito especial. Uma ação de conhecimento é caracterizada pela busca do acertamento do direito. Então veja como é diferente. Na execução, o credor quer a satisfação. Ele já tem o direito acertado no título executivo. Aqui não. Na ação munitória, o credor está trazendo essa prova, que a gente vai ver qual é o requisito base, mas ele deseja que o julgador prolate uma sentença acertando o direito. A ideia é essa, para poder depois executar a sentença, se for necessário. Então, a ação munitória ela é muito mais próxima de uma ação de cobrança de rito comum. Né? Por quê? Porque ambas visam a obtenção de uma sentença que acerte o direito, possibilitando uma execução futura. A diferença é que uma ação de rito comum ela vai seguir aquele rito que você estudou a partir do artigo 318 do CPC, o chamado rito comum, rito padrão, para uma ação que visa a cobrança de uma dívida, que visa o cumprimento de uma obrigação de fazer a entrega de coisa. Aí vai ser aquele rito, repito, do 318 e seguintes do CPC, no rito comum, que vai ter aquela audiência de conciliação e mediação, o réu vai ser citado depois da audiência, se não tiver acordo para contestar, ele vai contestar ou não, o autor vai apresentar réplica, vai ter possibilidade de produção de prova e o feito caminho para a sentença acertando o direito, por exemplo, julgando o procedente favorável ao autor. Na ação monitória é um pouquinho diferente, porque tem rito especial. E o que é rito? Rito é procedimento, é a sequência de atos processuais. A ação monitória é um rito especial. Então ela tem uma sequência de atos processuais de forma especializada, a depender ali da situação levada a juízo. E é isso que a gente tem que estudar. Qual é essa... O que tem de especial no rito da monitória? Qual é a vantagem estrategicamente de utilizar a monitória? É obrigatória? É disponível essa utilização da monitória? Esse é o nosso objetivo de estudo. E aí veja só, veja que ela cabe para buscar o pagamento de dívida em dinheiro, uma cobrança de dívida, para a entrega de coisa fungível ou infungível. Fungível é substituível, Então pode ser um bem como uma saca de arroz, você pode entregar uma outra saca de arroz do mesmo gênero, quantidade e qualidade, ou pode ser até para a entrega de coisa infungível. Infungível é insubstituível, como
podemos dizer uma vaca premiada, né, um touro reprodutor, um quadro específico, né, uma obra de arte, enfim. Pode ser de bem móvel ou imóvel, a entrega de coisa. Então, até para obter a entrega de um imóvel, você pode se valer da monitória. A gente vai ver quando. Ou para o adiamento de obrigação de fazer ou não fazer. Fazer é uma obrigação, você estuda lá no direito civil, envolve uma tarefa. E um não fazer é um não atuar, uma obrigação negativa. Então, veja, todas essas hipóteses aqui que, em geral, o advogado pensa sempre numa ação de cobrança de rito comum ou numa ação visando o cumprimento de uma obrigação no rito comum, muito possivelmente ele pode se valer da monitória, desde que ele tenha a prova escrita sem eficácia de título executivo, que a gente vai estudar o que é, e é óbvio que a sua petição inicial vai ter que deixar isso muito claro. Bom, outro ponto aqui que eu já destaco. A gente já viu que a monitória serve para o cumprimento dessas obrigações de várias naturezas. Agora, nesta situação, mesmo que você tenha a tal prova escrita sem eficácia de título executivo, que é o requisito da monitória do artigo 700 caput, posso dizer a vocês que o credor tem uma opção. Ele tem a opção de se valer da ação monitória ou se valer da ação de conhecimento de rito comum. Por isso, mais uma vez, a estratégia do advogado ganha peso. Quando se valer da monitória e quando se valer de uma ação de rito comum. Aqui, no âmbito da monitória, não vigora aquela ideia de cogência procedimental. Aquela ideia de que você é obrigado, caso exista um rito especial, a seguir o rito especial. Por exemplo, quando alguém morre, para transmitir o patrimônio do falecido para os herdeiros, é obrigatório abrir o inventário. É um procedimento especial cogente, indisponível, respeita o interesse público. Tem que respeitar aquela sequência de atos processuais. Tem nomeação do inventariante, tem que trazer certidão de óbito, enfim, tem várias regrinhas específicas que tem que seguir. Você não pode ajuizar uma ação para transmitir o patrimônio do falecido seguindo o rito comum, seguindo regra padrão lá do 318 e seguinte do CPC. Agora, na monitória, já é diferente, porque é um rito especial disponível. É optativo. Então, você só vai optar se for vantajoso. Tem que refletir dessa maneira. E é esse o tópico aqui da nossa aula para a gente entender as vantagens e desvantagens desse rito. Entendido? Então, nós vamos trabalhar a ação monitória, nós já sabemos. Artigos 700 ao 702 do CPC é um rito especial do processo de conhecimento e serve quando o credor possui uma prova escrita sem eficácia de título executivo que envolva uma obrigação de pagar, fazer, entrega de coisa. É isso, a gente já sabe até aqui. E aí vamos à petição. É uma ação, naturalmente você vai fazer uma petição inicial da ação monitória. Você vai deflagrar uma ação tirando o Poder Judiciário de sua inércia. E aí vejam aqui o nosso modelo de monitória, vamos trabalhar em cima. No topo, você tem o endereçamento. O endereçamento, veja, a gente vai pegar carona aqui no artigo 319 do CPC. O 319, ele traz um roteiro dos requisitos intrínsecos da petição inicial. Requisitos do corpo da petição. E lá tem valor da causa, endereçamento, parte, causa de pedir, pedido. Esse roteiro geral a gente vai valer aqui para a monitória também, porque nos poucos artigos do 700 ao 702 do CPC, o legislador só trouxe o que é específico da monitória. Tudo que for omisso e compatível, você aplica subsidiariamente as normas do rito comum. É inclusive o artigo 318, parágrafo único do CPC. Então, no que for compatível, você vai aplicar as normas lá do 319, que é o roteirão da petição inicial. Bom, veja aqui o endereçamento. Colhendo o juízo da Vara Civil da Comarca de São Paulo. O endereçamento, você indica o juízo, o órgão jurisdicional. Essa palavra aqui, colhendo, ela é desnecessária. Você não é obrigado a usar. Você poderia botar ao juízo ou simplesmente começar juízo da Vara Civil da Comarca de São Paulo. Veja aqui que você já está estabelecendo a regra de competência territorial. É uma ação aqui de rito, ou melhor, da justiça estadual, porque vai envolver particulares.
Mas nada impede que tivesse uma ação monitória envolvendo a União. Aí seria Justiça Federal. Mas aqui, no exemplo base, nós estamos a trabalhar uma ação envolvendo particulares, portanto, por exclusão, competência da Justiça Estadual. Comarca é o termo da divisão territorial na Justiça Estadual. Aqui a gente vai ver que vai ser comarca de São Paulo, porque vai envolver, né, ou o foro de eleição, elegendo São Paulo, ou o domicílio da pessoa jurídica ré. Vocês vão verificar que eu até sugiro que logo depois que indicado os nomes do autor e do réu e da ação proposta, você já coloque uma frase ou até um tópico em separado sobre a definição de competência. Veja aqui que é aplicável, no nosso exemplo, a competência do foro domicílio da pessoa jurídica ré. Se fosse uma pessoa física, também seria o domicílio, né, do réu, da ré, na forma do artigo 46 do CPC, e como é pessoa jurídica, aplica conjuntamente o 53, inciso 3, alineado CPC. O que eu estou a indicar a vocês é que é o ideal que a sua petição já tenha a informação justificadora da regra de competência logo no início. Logo no início, no primeiro tópico, talvez depois dos nomes das partes, você já indique por que está seguindo a regra de competência. Sobretudo na primeira página dessa petição. Porque, precisamos dizer, o cartório, ele costuma, né, verificar logo de cara a competência. Por quê? Porque se não for daqui, ele vai declinar de competência para o juízo correto. Né? Tudo bem que aqui é competência territorial, né? Não poderia, teria que esperar a arguição do demandado, mas de qualquer maneira, o cartório costuma fiscalizar a regra de competência, então o interessante é que você deixe isso muito claro logo no início da petição. E veja, aqui, depois que você definiu São Paulo, por exemplo, que é o foro domicílio do réu aqui, da ré, da pessoa jurídica, você teria que definir também se naquele domicílio tem alguma regra, né, de organização judiciária diferente. Como não tem, vai para a vara cível, vara comum. Mas, por exemplo, poderia ter uma vara de ritos especiais, poderia ter uma vara de monitória, poderia, o tribunal poderia criar. Aí você vai na lei de organização judiciária local, definiu o que é, por exemplo, São Paulo, definiu o que é Aracaju, definiu o que é Porto Alegre, analisa a regra de organização judiciária local para fins, né, naturalmente, de fixar a competência de juízo. Aí aqui, vara civil. Perfeito? Então o endereçamento é basicamente definir o território e, dentro do território, definir o juízo competente. Chamar de colhendo juízo, chamar de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juízo da vara. Aí é liberdade das formas, artigo 188 do CPC. O que é importante é você indicar o juízo. Eu sugiro também que, na petição inicial, você coloca o número da guia de custas, desculpem, cliquei aqui, pulou para baixo, o número da guia de custas bem no topo da petição, indicando, inclusive, o valor. Ou, se não for o caso de recolhimento de custas, por exemplo, se tiver um requerimento de gratuidade, é interessante até você destacar nesse topo da petição que tem um requerimento de gratuidade. Ou mesmo também um requerimento de prioridade de tramitação envolvendo um idoso, artigo 1048 do CPC, são temas que é importante você chamar a atenção, talvez até com uma letra diferente ou destacado, como eu fiz aqui quanto às custas. Bom, e aí, seguindo, claro, é uma petição inicial, você vai indicar quem é o autor e quem é o réu. Aqui é uma empresa de transporte, fictícia, né? Temos aqui a necessidade de indicar o CNPJ, e aí você junta o cartão do CNPJ, é fácil conseguir no site da Receita, gratuitamente, né? Coloca no Google CPF, declaração, Receita, provavelmente vai para uma tela de emissão, né? Você digita ali o CNPJ e salva em PDF, que é isso você vai juntar no seu respectivo processo. Você também vai indicar o endereço físico. As partes têm o dever de indicar seus endereços e o endereço eletrônico. Também isso você extrai lá do 319, inciso 2. E aí, veja, o ideal, sendo pessoa jurídica, é que você indique quem é o administrador.
quem é aquele que está te outorgando poderes para agir dentro do processo, porque é o administrador que vai, naturalmente, assinar o instrumento de procuração. Então, alguns juízos, às vezes, já vi na prática pedindo para que o autor emende a inicial e indique quem é o representante administrador que assinou a procuração, enfim, quem é ali que está a apresentar ou representar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica que é parte. E aí, vejam só, vai juntar, em geral, os atos constitutivos, porque dá autor para provar que aquele que está lhe outorgando poderes tem esse poder nos atos constitutivos da empresa. Por exemplo, é um sócio, é um administrador. E também o instrumento de procuração ao advogado, naturalmente assinado por este, que é colocado aqui como representante administrador. E aí vem com fulcro no artigo 700 ao 702, é sempre fundamental que você coloque termos respeitosos na petição, como respeitosamente, como a gente está vendo aqui, promover ação monitória. A ação monitória aqui, a destacar o nome da ação, é relevante, né, para facilitar a compreensão ali daquele que vai examiná-la. E aí você vai colocar o nome do demandado, da mesma forma, vai indicar o CNPJ, vai indicar o endereço físico, vai indicar o e-mail, desde que naturalmente você conheça. Não conhecendo, aí será caso, naturalmente, de fazer essa menção, com o endereço eletrônico desconhecido, ou se você não souber o CNPJ, se você não souber até o endereço. Isso não impede o ajuizamento de ações. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 do CPC destacam que, se faltar algum requisito para a identificação, por exemplo, das partes, isso pode ser suprido depois da citação do réu, ou seja, o critério da citabilidade que importa. O réu é citado, depois isso é corrigido, ou até mesmo o juiz pode mandar expedir algum ofício, fazer alguma consulta eletrônica para identificar algum elemento aí, né, naturalmente favorável à citação. Bom, aí já disse a vocês, segue-se a regra de competência do foro domicílio da pessoa jurídica ré, seria a identificação da competência. E aí, na sequência, o que nós temos aqui a colocar? Você tem que trazer, né, esse requisito da monitória, que vai ser o nosso foco de estudo. Tem que trazer a prova escrita sem eficácia de título executivo. E aí eu vou trazer a vocês um modelo agora, vou passar a petição inicial como um todo para você ter essa noção. Eu sugiro que você coloque um tópico específico, mas você não é obrigado. Se quiser fazer a petição inicial diretamente, né, num texto só, texto corrido, não há problema. Mas eu sugiro que você coloque, para deixar claro, olha, a minha prova escrita é esta, né, sem eficácia de título executivo. E aí veja que aqui eu vou trazer a vocês, depois a gente vai dissecar isso, mas aqui uma dica interessante. Essa prova escrita sem eficácia de título executivo não precisa ser um documento só. Não fique você achando que nós estamos a tratar aqui apenas de um único documento que justifica a monitória. Às vezes você pode ter um conjunto de documentos que vão consolidar essa prova escrita sem eficácia de título executivo. No nosso exemplo aqui, veja, porque é um modelo, né, essa peça. Você está vendo aí, propostas comerciais com força de contrato assinado pelo representante da ré. Nota fiscal, porque a nota fiscal que emite é o credor, a partir do momento, né, que ele vende um produto, né, emite a nota fiscal. E sempre, se possível, com esse viés colaborativo. Veja, indicando o número das notas de entrega e serviço. Por que as notas de entrega de serviço? Tópico 3, para comprovar que se fosse compra e venda de mercadoria, que a mercadoria foi entregue. Se for uma prestação de serviço, que aqui no caso, né, é uma locação, o nosso exemplo prático, de maquinário de transporte e tudo mais, a nota de entrega e serviço, que entregou o serviço, foi direcionada ao endereço da demandada. Porque você tem que comprovar que prestou o serviço, né? Não tem o contrato por si só. Você tem que pensar que é uma ação de conhecimento. O contrato por si só não serve. Você tem que demonstrar que aquilo que foi contratado foi, de fato, prestado. Na ideia do sinalagma contratual.
Veja aqui, todas carimbadas e assinadas pelo preposto. Por quê? Porque é muito comum em ações monitórias ou ações de rito comum o demandado negar, trazer uma defesa direta de mérito, né? Negar a contratação. Então você tem que trazer elementos que demonstrem claramente que foi cumprida a obrigação, que é como eu estou tentando passar a vocês. Bom, aí vem anexos descritivos, instrumentos de protesto se houver, e aqui uma dica também interessante: e-mails travados entre os contratantes. E-mails, mensagens de WhatsApp, isso tudo pode ser utilizado. O artigo 422, parágrafo único do CPC, permite a utilização de mensagens eletrônicas. Claro, preciso fazer uma ata notarial? Talvez fortifique. Ata notarial, artigo 384 do CPC, o notário vai atestar que houve aquela conversa entre os telefones, número tal e número tal, ou entre o e-mail tal e tal, mas você não precisa necessariamente fazer uma ata notarial. A vantagem na ata notarial é que o notário tem fé pública, isso deixa você numa situação mais confortável. Agora, mesmo que você não tenha ali a ata notarial, junte e-mails. Porque pode ser que no e-mail, que eventualmente nas tratativas de negociação, o devedor assumiu a contratação, pediu para enviar a nota fiscal, ou quando ele não cumpriu, você enviou um e-mail ao seu setor comercial ou enviou um e-mail de cobrança, e o demandado, ele acabou respondendo, pedindo prazo, pedindo parcelamento. Veja aqui, é o que esse tópico 6 aí que você está vendo traz. E a dica é essa para qualquer ação. Eu digo isso até em ação de execução. Mesmo que você tenha um título executivo, vale a pena você trazer outros elementos que somam, que corroboram ao título executivo. Por quê? Porque é muito provável que o demandado se valha da técnica negativa, de negar a existência do contrato, né? De negar a contratação, de negar a obrigação. E quando você traz, por exemplo, um e-mail com a terminação, por exemplo, aqui, fictício, GTR3, que é relacionada ao réu, paulo.lima@gtr, veja, um e-mail específico. Isso, se houver alguma contestação, pode ser periciado. Agora, isso diminui o ímpeto do demandado, do réu, do executado, em qualquer hipótese, de negar a existência da obrigação. Porque ele sabe que se tiver alguma perícia ali, vai ser uma litigância de má-fé, inclusive, né? Então, eu sugiro que você sempre tente reforçar a sua postulação para diminuir, volto a dizer, o ímpeto defensivo. Isso é fundamental. Então, numa execução, não trazer só o título executivo, trazer outros elementos que existam, possivelmente, que possam corroborar aquela contratação, aquela obrigação ou que consta no título. Se você não tem um título executivo, com mais razão ainda, né? Porque você precisa ter o acertamento do direito. E aí vejam, não basta a prova escrita, porque em tese a prova escrita é isso aqui, ó, a proposta com força de contrato, assinada, é o tópico 1, assinada pelo devedor. É um documento assinado por ele contratando. E além disso, eu diria a nota de entrega, para demonstrar que o serviço foi prestado. Então, isso aqui seria um tópico específico para identificar a prova escrita. Aí você vê, foi identificada a prova escrita, inclusive trago jurisprudência aqui, que depois a gente vai ver com mais calma, reforçando essa ideia da existência da prova escrita. E aí, basicamente, o tópico da petição, veja, as tentativas extrajudiciais não foram adequadas para obter o cumprimento da obrigação, você vai trazer naturalmente o valor atualizado, o valor histórico, que é o valor de face dos títulos, pode ser mais de um título, né? E o valor atualizado da dívida. Isso é importante, você pode acumular títulos contra o mesmo devedor. E aí somem todos os títulos relacionados à mesma obrigação, traz o valor histórico, que é o valor de face, e depois traz uma planilha, se possível, do próprio tribunal atualizando o valor. E ao final você vai ter os pedidos e requerimentos. A gente vai estudar isso no próximo bloco, caminhando, né? Ao final da petição você vai inclusive protestar pela produção de prova, se for o caso, e também trazer aí o valor da causa. Então, aí você tem um modelo da petição de monitória. No próximo bloco, eu quero tratar mais do procedimento e das estratégias que
possam te valer a se valer, né, desse meio, desse rito especial do processo de conhecimento. Bom, qualquer dúvida você tem meu Instagram, Guilherme Hartmann. Agradeço muita atenção e encerro aqui o presente bloco. Nos vemos daqui a pouco.